Queridos, os irmãos devem ter recebido um aviso nosso de que nós hoje queríamos tratar de um assunto que talvez tenha sido um nome um tanto estranho para algumas pessoas. Nós colocamos 4 coisas que você precisa saber sobre... 4 coisas que você precisa saber sobre hamartia. A palavra é grega, né? Eu fiz questão de colocar essa palavra no lugar de 4 coisas que você precisa saber sobre o pecado, por exemplo. Poderia fazer a mesma coisa, né? Daria o mesmo sentido. Mas eu fiz questão de colocar essa palavra. Não estranhe, porque o próximo post que você vai receber, ele diz assim: 4 coisas que você precisa saber sobre metanoia. A palavra é diferente. Mas e o outro ainda, o terceiro: 4 coisas que você precisa saber sobre ruiotesia. Então, são 3 termos, todos eles gregos, mas que nos falam de profundas verdades espirituais. Alguém pergunta: pastor, por que você não usa a palavra em português mesmo, que todo mundo entende? Bem, exatamente por isso que nós estamos usando a palavra grega. Porque a palavra em português, ela já chega a nós cheia de vícios de linguagem, né? Cheia de vícios de sentido, cheia de vícios de entendimento. Então hoje, por exemplo, eu quero falar sobre 4 coisas acerca de hamartia, porque uma das primeiras coisas que falaremos é exatamente acerca do conceito de pecado. Tá bom? Então pegue suas Bíblias, quero que você nos acompanhe neste momento. Eu tenho certeza absoluta que eu não conseguirei ministrar esses 4 pontos. Poderia conseguir, se eu quisesse, né? Poderia falar brevemente acerca de cada um desses aspectos, mas acredito que nós teríamos um certo prejuízo. Então, como nós não estamos com pressa, nós não estamos aqui nos formando em nenhuma formação acadêmica, estamos sendo trabalhados pelo Espírito de Deus. Então eu peço a vocês todos, tenham paciência, vamos devagarzinho, vamos meditando, vamos refletindo, vamos pensando o que nós estamos falando, vamos lendo as Escrituras, e ao irmos para casa, vamos levar essa palavra no coração, vamos gastar a semana ruminando a palavra que temos recebido, para que essa palavra faça um efeito profundo dentro de nossas vidas. Amém, queridos? Bem, a palavra hamartia, ela significa literalmente pecado. Então, onde na sua Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, você encontrar a palavra pecado, saiba que a palavra que foi usada lá no grego é a palavra hamartia, que equivale na sua Bíblia à palavra pecado. Ora, todos os cristãos, sobretudo cristãos reformados e evangélicos, né? Eu falo sobretudo porque o cristão católico, ele tem pouca preocupação sobre a questão do pecado. Embora a igreja, instituição católica romana, tenha uma doutrina bem severa e forte acerca do problema do pecado, mas no geral, os cristãos católicos, eles pensam muito menos sobre o problema do pecado do que os crentes evangélicos e os crentes protestantes. Mas isso não faz dos protestantes e evangélicos melhores do que os católicos, porque embora os cristãos evangélicos e protestantes ou reformados pensem mais acerca do problema do pecado, há um problema, há um vício de sentido, de entendimento sobre o que de fato é o pecado. Imagina você que quando alguém se converte a Jesus Cristo, por meio da pregação do evangelho, conforme se entende no meio evangélico, logo a pessoa, ela entende que agora ela foi salva do mundo, ela é separada do mundo, o que é um fato espiritual, e agora essa pessoa passa a ter uma profunda preocupação sobre o problema do pecado. Lá no seu coração é desejo de todo sincero e verdadeiro filho de Deus se livrar do pecado, se libertar do pecado, ser livre completamente para não mais viver em nenhuma forma de pecado. É ou não é? No seu coração, você não tem um desejo de ser livre do pecado? Totalmente livre, liberto, não somente do ponto de vista judicial, quando se afirma que Cristo nos libertou dos nossos pecados, mas sobretudo do ponto de vista prático. Você fala assim: puxa, eu
estou liberto do pecado, de modo que eu posso viver para Deus, agradar a Deus, ser fiel a Deus, ter comunhão com Deus, sem ser perturbado pelo problema do pecado. Agora, quando se fala, entretanto, do problema do pecado, nós tocamos um problema que tem que ser resolvido, que é o problema sobre o conceito. Isso porque muita coisa sobre o pecado foi dito para nós. Foi dito que fazer muitas coisas era pecado, não é? Por exemplo, eu me recordo quando eu era criança, nós tínhamos uma cartilha enorme de pecados. Por exemplo, nós homens, mesmo criança, não podíamos usar short, bermuda, por exemplo. Alguém já passou por isso aqui? Os irmãos na igreja não podiam usar tênis, porque era pecado. Então, muito menos usar uma camiseta regata, né? Porque era pecado. Que dirá ir a um clube usar uma sunga, né? Tomar um banho de sunga piorou, pecado. Jogar futebol, pecado. Isso no meu tempo, isso há 40 anos, tá? Jogar futebol, pecado. Assistir televisão, pecado. Lembram disso? E agora as irmãs sofriam mais. Tadinha das irmãs. As irmãs, elas não podiam depilar as pernas. E eu vou parar por aqui. Até porque, né? Até porque não tinha também como fiscalizar muitas coisas nesse âmbito, né? O pastor não tinha como saber. Não tinha jeito. Mas de todo modo era pecado depilar as pernas, as axilas. Tirar a sobrancelha. Jamais. Tinha cada irmã Gargamel. Quem não sabe Gargamel, procura depois lá vai lá no Google, coloca Gargamel, coloca imagens, você vai ver a cara do Gargamel, o tamanho da sobrancelha dele. Tadinho das irmãs, né? Mas não podia. As irmãs não podiam cortar os seus cabelos, nem as pontas. Cada fio tinha 5, 6 pontas. Era difícil. Isso as irmãs que tinham cabelo bom, que as irmãs que tinham cabelo não tão bom, mas encaracolado, mais difícil de pentear, mais difícil de manter, elas sofriam muito mais, porque não podia fazer uma touca, né? A touca estica o cabelo para cá, depois estica o contrário, né? Aí o cabelo ficava ajeitado, ficava aprumado, mas não podia porque era pecado, dizia que era o ninho de Satanás. Olha o sofrimento das irmãs. As irmãs que tinham aquele cabelão bom, forte, grosso, liso, tinha o privilégio de fazer aquele cocão, né? Mas se fizesse também um rabo de cavalo, não podia, que era o rabo do capeta. As irmãs que queriam colocar um bobs no cabelo, não podia, que era a manilha onde o diabo dormia. Imagina o diabo entrando para dentro de um bobs de uma pessoa para dormir. É muita criatividade. Quando um dia uma irmã inventou de colocar uma diadema na cabeça para segurar o cabelo assentado na cabeça, o pastor teve uma revelação. Pegando assim a diadema, tirando da cabeça e virando para frente, ele viu 2 chifres, ó. Daí ele falou assim: olha aqui a semântica. Diadema, dia de diabo, dema de demônio. Daí não se podia fazer nada. Teve uma época que até usar perfume era pecado. Olhar-se no espelho era pecado. Baseado num texto de Isaías, que as mulheres usavam, se perfumavam e olhavam no espelho. Usar joia nem pensar, somente aliança. Pintar unha também não. Até da joia já dizia que era coisa do capeta. Fiz assim: olá. Olá não podia. Oi não podia. Tchau não podia. Alguém pegou esse tempo aqui? Mas os mais velhos sabem, como eu nasci dentro de igreja, então eu peguei uma fase ainda. Só que o tempo vai passando, presta atenção. E todos esses conceitos hoje, mesmo nas igrejas que ensinavam isso, hoje em dia já não pregam mais essas coisas. Ou pelo menos uma boa parte delas. Então, de onde eu vim, onde eu pregava, se eu voltasse lá hoje, lá as mulheres estão usando calças, as mulheres já arrumam o cabelo, né? E hoje com tanto de tecnologias e invenções, tem a chapinha, as irmãs já podem usar chapinha, não é mais pecado, já colocam um batonzinho, já tomam um banho, né? Já se ajeitam.
né? Então, mas bem cá, com isso tudo eu quero dizer o seguinte, que por que diziam outrora que isso era pecado? E com o tempo vai passando, eles agora não dizem que é mais pecado. Por que algo era pecado no passado e agora no presente não é mais pecado? Ora, aquilo que era pecado e agora não é mais pecado, nunca foi pecado. Foi um equívoco, foi um erro, foi um problema de cultura, foi um problema de tradição, foi um problema de costume. Mas vê-se aí que há um problema de ordem teológica. Não se sabe exatamente o que é o pecado. Ou seja, de tempo em tempo os homens vão dizer o que é o pecado, mas passando um certo tempo, aquilo que era pecado vai deixar de ser pecado. Eles abandonam aquela forma de pecado para assumir outras formas de pecado. E eu pergunto, e até quando nós vamos ficar nessa de perguntar o que é o pecado de fato e de verdade? Pense você comigo que lá em Romanos capítulo 5, no versículo 12, o apóstolo Paulo diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja que a Bíblia fala de um pecado que causa a morte, e desse pecado é participante toda a humanidade. Não é um problema de pecados culturais, são os homens que criam os pecados culturais. Eu me refiro a pecado cultural, aquele pecado que num dado lugar, especificamente, e num dado tempo eles têm aquilo por pecado, mas naquele mesmo período, em outro lugar, em outra cultura, eles já não têm aquilo que é pecado como pecado. Ou seja, então tem um pecado que é pecado no Brasil, e tem aquilo que lá em outro país não é pecado, sendo pecado no Brasil, lá não é pecado. Vocês entendem? Ou seja, pecados locais, pecados culturais. Então, todos esses chamados pecados culturais, eles certamente serviram como um grande empecilho para que os crentes conhecessem de fato o que é o pecado. O grande problema foi que nós passamos muito tempo correndo daquilo que chamavam de pecado, e não era pecado, enquanto que o pecado propriamente dito, do qual deveríamos nos libertar, estávamos totalmente abraçados com ele, dormindo com ele, casados com ele, vivendo com ele, sem ignorá-lo completamente. Então é preciso que, para se construir uma consciência crística, uma consciência de Cristo, para se ter um viver de acordo com o Espírito do Evangelho, nós precisamos de reconceituar muitas coisas. Uma delas é o conceito de pecado. Por isso eu coloquei 4 coisas que você precisa saber, não sobre pecado, para você não se confundir, mas sobre o termo que Paulo usou, que Jesus usou, que Pedro usou, que os apóstolos usaram, que todo o Novo Testamento usa, que é o problema da hamartia. Hamartia que se traduz na sua Bíblia por pecado. Veja que a palavra hamartia é uma palavra grega, se lê literalmente errar o alvo. Quem comete hamartia é alguém que erra o alvo. Então nós já começamos bem. Nós já podemos começar agora a pensar que tudo aquilo que for pecado, tudo aquilo que desagrada a Deus porque é pecado, certamente será um errar o alvo. Sempre. Se você fizer qualquer coisa que esteja de acordo com este alvo, não pode ser pecado. Mas se você se desviar do alvo, se você errar o alvo, se você não estiver em sintonia com este alvo, certamente você cometerá pecado. Para você entender a questão de errar ou acertar o alvo, de cometer ou não cometer hamartia, nós temos que pensar na nossa existência. Deus nos criou para um propósito. Quando Deus te criou, você não nasceu assim, do nada e à toa e para nada. Deus, quando te criou, e mesmo antes de nós nascermos, diz as Escrituras que Deus já nos conhecia, que Deus já havia nos elegido para Ele, nós já fomos separados para Ele, Deus já tinha um plano para as nossas vidas. Todas as nossas vidas estão de acordo com um propósito divino, e portanto, quando nós nascemos para um propósito. Todos nós aqui temos um propósito.
A vida de todos nós tem um propósito. E, portanto, quando o homem, criado por Deus, na sua existência prática, no seu viver prático, quando ele se dá conta de si e de um ser no mundo, se ele ignora aquilo para o qual Deus o criou, ou se ele anda em desarmonia de acordo com aquilo que Deus o criou, ele certamente vai estar errando o alvo. O homem só acerta o alvo quando ele, conhecendo e sabendo o porquê e para que Deus o criou, ele coloca a sua vida em sintonia, né? Ele coloca a sua vida em harmonia com esse propósito divino. E alguém poderia perguntar: pastor, então eu quero saber qual é o propósito da minha existência. Eu quero saber. Quem aqui quer saber qual é o propósito da sua existência? É uma pergunta meio filosófica, né? Há centenas de respostas para essa pergunta, mas nós queremos responder a essa pergunta a partir das Escrituras, tomando o próprio Cristo, que vai nos responder isso de maneira muito clara. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15. Sobre essa questão do alvo, Jesus ele começa a falar em parábolas, dizendo: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Versículo 5 diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Logo Cristo ele diz que nós, os seres humanos, todos os homens, são como ramos que brotam da videira. Ou seja, ele é a videira, mas nós, como uma extensão, como algo que nasce e cresce do próprio Cristo, nós somos os ramos. Quero que você leia na sua Bíblia o versículo 5 comigo, quando diz assim: olha, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Veja o versículo 6: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queima. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Então, ao falar dessa videira e dos ramos, o próprio Jesus fala que, enquanto ramos, nós existimos para produzir fruto. Ele diz que é preciso que os ramos produzam o fruto da videira. Diz: olha, então, que se um ramo, estando nele, disse Jesus, não produz fruto, para que ele serve? Para que serve um ramo se não produz fruto? Cristo diz: logo ele será cortado e será lançado fora e será queimado. Ou seja, o ramo ele existe para produzir o fruto. Ou seja, a razão do ramo, ele existe para uma razão muito simples: produzir frutos. Se nós somos ramos, fomos criados por Deus para produzir o fruto da vide. Somente se produzirmos o fruto da vide é que nós teremos cumprido com o nosso papel, com a nossa missão, com a nossa função. De sorte então que alguém pergunta: sim, pastor, entendi. Agora, e o que é este fruto? Então veja um segundo ponto sobre este alvo. Capítulo 15, versículo 8, Jesus continua dizendo: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Olha como as coisas vão se ajustando. O ramo existe para produzir fruto. Se o ramo não produz fruto, o ramo é cortado. Por que o ramo é cortado? Ora, porque esse ramo ele perderia toda a razão de existir, todo o motivo, todo o porquê. Agora é dito que somente quando esse ramo produz fruto é que o Pai é glorificado. Então, o ramo, para ter razão de sua existência, ele tem que produzir o fruto. E quando ele produz o fruto, o Pai é glorificado. Se este ramo não produz fruto, ele perde a razão da sua existência, ele erra o alvo. Ele existe para produzir o fruto, e porque ele não produz, ele erra o alvo, ele perde a razão de sua existência. E o Pai? O Pai é glorificado? Não, o Pai não é glorificado. Então veja que o propósito divino
para o qual fomos criados, que é produzir o fruto da vide, ele está em sintonia com a glorificação do Pai. Quando o homem cumpre na sua vida o papel para o qual ele foi criado, o Pai é glorificado. Quando isso não acontece, o Pai não é glorificado. Alguém pergunta assim, e o que é este fruto? No capítulo 15 de João, versículo 12, vamos ler o versículo 11 e 12. Jesus explicando, ele diz assim: tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, claramente Jesus diz que o fruto da vide é o amor. Quando o homem, criado para amar, ele passa então na sua experiência prática a manifestar, a viver e a experimentar esse amor, ele então está acertando o alvo. Ele não comete pecado, ele glorifica o Pai, ele agrada o Pai. E como diz o texto, veja, essas coisas eu vou ter dito para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Ou seja, esse homem que cumpre esse papel, ele tem agora no seu coração uma profunda satisfação interior, ele tem uma alma plena, ele é um homem plenificado. Tudo o que o homem busca sobre a terra, tudo o que o homem faz sobre a terra é buscando essa felicidade. Sim ou não? Tudo que o homem faz não é buscando ser feliz? Ele trabalha para quê? Para que o homem trabalha? Me falem. Pagar as contas? E você tem que pagar essas contas por qual motivo? Porque você fez contas. Essas contas servem para quê? Para suprir as suas, para que você, tendo todas as suas necessidades supridas, seja uma pessoa, ou seja, você trabalha por causa do dinheiro, para você poder viajar, para você se alimentar, para você morar bem, para você dar uma boa condição para os seus filhos, para você tomar um sorvete, chupar um din-din, não é? Chupar um picolé, não é isso mesmo, não é? Então tudo que o homem faz, quando ele procura uma religião, seja ela qual for, ele está em busca de uma solução, está em busca de uma salvação, ou seja, toda a vida e experiência humana converge para a tão sonhada felicidade. O homem busca uma plenificação, o homem procura uma satisfação plena, e portanto todo o alvo da humanidade é a felicidade. Aí vem Jesus e fala: olha, o homem nunca, jamais poderá ser feliz enquanto ele for um ramo que não produz o fruto, porque o ramo, ele nasceu para produzir fruto. Se ele produz fruto, ele então se realiza. A realização do ramo é produzir fruto. Jesus diz: e quando o ramo produz fruto, meu Pai é glorificado. Este fruto é a manifestação do amor de Deus no homem, e somente quando o homem, portanto, ama, produz o fruto, é que ele terá no seu coração o gozo de Deus, e esse gozo será um gozo pleno, será uma alegria plena, será uma satisfação plena e eterna. Então Paulo, falando sobre isso, ele diz: olha, toda a lei se resume em apenas uma coisa: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Paulo diz que devemos nós amar uns aos outros, porque o cumprimento da lei é o amor. Por esse motivo é que os homens, em todos os tempos, eles têm buscado muitas coisas, para serem felizes, para serem plenos. E por mais que os homens busquem meios, inventem métodos, instrumentos, diversão, religião, o homem cada vez está mais longe dessa tal felicidade, porque a felicidade só vai ser possível quando ele alcançar o alvo, quando ele acertar o alvo da sua existência. Então, veja você que o homem foi criado visando isso, visando ser um ramo que é uma extensão de Deus para produzir tudo aquilo que o amor propõe. Por isso Paulo vai dizer que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, ou seja, o fruto no singular é o amor. E esse amor, ele se desdobra
num tanto de ações benevolentes, fraternais, de acolhimento, de compaixão, de recepção, de não divisão. Então é importante que nós entendamos que pecado será tudo aquilo que esteja ou que vá de encontro à razão da nossa existência. Tudo aquilo que não tiver o amor por origem, tudo aquilo que não tiver o amor por fundamento, tudo aquilo que é gerado não do amor, mas de outro sentimento, será pecado. Aí nós teremos agora uma grande tarefa de tudo que nós fizermos, ter que fazer uma sondagem profunda do nosso coração. Mais ou menos como disse Davi, ele fala: Senhor, tu me sondas e tu me conheces profundamente, tu conheces todos o meu ser, por isso mostra-me se há em mim algum caminho mau. É por esse motivo que quando nós lemos as Escrituras ficamos um pouco perplexos, porque vamos encontrar uma série de exemplos totalmente contrários e nós ficamos sem entender no primeiro momento. Imagine você que a Bíblia fala de uma mulher chamada Raabe. Raabe, uma prostituta de Jericó, uma mulher cananeia, uma mulher que fazia parte de um povo que estava sob condenação, sob maldição, um povo pagão, um povo sem Deus. E diz a Escritura que aquela cidade toda seria destruída, quando então essa mulher prostituta, Raabe, ela resolveu acolher os emissários do povo de Israel e esconder esses espias. Então imagine você que quando chegaram as autoridades de Jericó, a casa de Raabe, ela tinha escondido 2 espias, e agora ela mente acerca desses espias, dizendo que eles já tinham ido embora quando estavam guardados na casa dela. Então pelo menos ela comete alguns erros. Ela mente, ela acolhe os espias, ela trai a confiança do seu próprio povo, e em razão desse procedimento, diz o livro de Tiago, no Novo Testamento, que Raabe foi justificada. Eu pergunto, Raabe acertou ou ela errou o alvo? Olha, se é dito que quando ela deste modo procede, ela é justificada diante de Deus, ela é aceita diante de Deus, ela é recebida por Deus, ela é perdoada quanto à sua vida por Deus, então ela acertou o alvo, mesmo mentindo. Estranho, não? É estranho. Se você ler a história de Raabe, você não conseguirá apontar nada de positivo no âmbito prático que ela tenha feito. Agora, em contrapartida, em outro lugar, Jesus fala assim: olha, quando vocês orarem, vocês não devem orar como oram os fariseus, porque a oração dos fariseus é pecado. Porque quando eles oram, embora eles digam o nome de Deus, embora eles levantem as mãos nas praças, embora eles invoquem o nome de Deus, a intenção do coração deles é uma intenção perversa. Não é uma oração que procede do amor, é uma oração que procede de um coração egoísta, porque eles oram com o fim de serem vistos pelos homens. Então eu coloquei 2 exemplos para demonstrar que num caso que você olhasse, grosso modo, você diria: não, aqui não tem como, aqui ela está mentindo, dizendo que os espias foram embora e não foram. Não tem como, essa mulher, além de tudo mais, é prostituta. Ao olhar agora para o outro lado, fala: não, esses homens aqui, tão bem vestidos, tão bonitos, com as mãos levantadas, orando a Deus, invocando o nome de Deus, eles só podem estar certos. Mas veja que olhando exteriormente, não temos como julgar exatamente quem aqui dos dois acerta ou erra o alvo, porque tudo é uma questão do coração. É Deus que olha para o coração e pergunta se esse coração está disposto no amor ou está disposto no egoísmo. Daí se nós entendemos que o alvo para o qual o homem foi criado é como ramo produzir fruto, e esse fruto é o amor que glorifica o Pai e plenifica o homem, o contrário também, no caso, é errar o alvo. O erro é exatamente o que nós vemos em Gênesis capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 10 e 11, que são os capítulos de Gênesis que falam sobre a queda. Quando você lê Gênesis, e ali nós temos uma forma pedagógica de ensinar acerca do problema do pecado,
você tem pelo menos 3 nomes importantes a serem considerados. Nós temos ali Adão, nós temos Caim, e depois nós temos Nirode, capítulos 10 e 11 de Gênesis. São 3 homens, mas que o pecado de cada um deles seriam como que degraus de um só procedimento. O homem criado no início para ser um ramo ligado à videira, totalmente dependente de Deus, ele começa com um problema em Adão. O grande problema de Adão foi a ilusão. Leia Gênesis capítulo 3. De pensar, de considerar consigo, de olhar para si e falar assim: puxa, eu sou um ser criado à imagem e semelhança de Deus, e como tal, eu estou acima de toda a criação. Há uma criação infra-humana abaixo dos meus pés. É o homem que diz: olha, eu fui criado para governar, eu fui criado com poderes, eu fui criado com inteligência, eu fui criado com a capacidade de governo sobre todas as coisas. E a partir disso, ele começa a se orgulhar, ele começa a se iludir pensando: eu posso muito bem ser como Deus é, e portanto de Deus eu não preciso. Esse é o momento em que o homem começa naquele processo de ilusão. Essa ilusão vai levar o homem à indiferença. Ou seja, Deus é o que há de diferente em todas as coisas, porque Deus é distinto de todas as coisas. Sabe quando você olha para algo e você não precisa daquele algo, porque você tem suficiência ou tem algo melhor, e por isso você passa a desprezá-lo? Vocês entendem o que eu estou falando? Então imagine um homem nesse estágio de ilusão, considerando: eu serei semelhante ao Altíssimo e não morrerei. Eu posso ser semelhante a Deus e não morrerei. Então agora, nesse estágio de ilusão, o homem se torna indiferente para com Deus. O próximo estágio é Caim. Como que numa continuidade dessa queda, é dito que Caim não somente esteve iludido, mas depois de Deus repreendê-lo 1, 2 vezes, é dito que Caim, ele se retira da presença de Deus. Ele vai para uma terra distante, uma terra chamada Nod, e lá ele começa a construir uma civilização sem Deus. Aqui, quando ele diz que se retira da presença de Deus, aquela mera ilusão de Adão, ela agora se sedimenta no coração, e ela agora se mostra e se revela como um egoísmo, a ponto agora de se retirar, sair e falar assim: eu terei a minha própria vida, eu estabelecerei o meu próprio governo, eu construirei uma cidade para mim. Tanto é que o nome da cidade que ele dá é Enoque, é o nome do seu filho, nome de homem. Ele se retira e fala: vou começar uma nova civilização, esta sem Deus. É o egoísmo, é o estágio de todos os homens, que é o estágio em que, ao invés de o homem amar é doação, o amor é altruísmo, o amor é entrega, o amor é acolhimento. O amor sempre tem essa relação de trazer o outro para si, de ajudar o outro, de suportar o outro, de acolher o outro. Mas o egoísmo é o inverso. E como tal, agora o homem, numa terra distante, ele simplesmente ignora. E ali começam todos os problemas do pecado. E esse egoísmo se desdobra em uma série de outras atitudes. E agora me ouça com atenção. Você é crente, eu sou um cristão. Eu creio que todos aqui são cristãos, mesmo se você não foi batizado numa igreja evangélica, mas se você crê no seu coração em Deus, em Jesus Cristo, você é um crente, você é um cristão. Então veja que todos nós aqui, de certo modo, nós queremos ser aquele cristão autêntico. Nós queremos ter uma vida livre do pecado. Ora, mas se o pecado eu acertar o alvo, é muito genérico. Se eu acertar o alvo é amar, continua sendo muito genérico. E agora o oposto disso é o homem que foi criado para amar, que ignora a Deus,
pela sua ilusão, se afasta de Deus e torna egoísta, é muito genérico. Entenda que acertar ou errar o alvo significa as suas ações, se provenientes do amor, se provenientes do egoísmo. Daí a Bíblia nos apresenta uma série de situações que são próprias, que procedem de um coração egoísta. Vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 1. Me acompanhe para você verificar com exatidão o que a Bíblia chama desse desdobramento do pecado. Capítulo 1, versículo diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Então veja como que o texto começa dizendo, fala de uma disposição mental reprovável. Então veja que o pecado, ele vai nascer de uma disposição mental reprovável. Mas veja que essa disposição mental, ela é reprovável do ponto de vista divino. É Deus que, ao olhar, ele reprova. Mas quanto ao homem, ele está tomado de uma disposição mental interior. Essa disposição mental se desenvolve assim, olha, versículo 29. Cheios de toda injustiça. Eu pergunto, a injustiça, ela está de acordo com o amor? O amor é o quê? É justiça. O amor é altruísmo. Interessante, se você lê os livros do Antigo Testamento, sobretudo os livros dos profetas, você vai verificar como que os profetas vinham falar com o povo de Israel. Vocês sabem que Moisés havia dado a lei ao povo de Israel, e agora os profetas vinham para fazer a leitura e a interpretação e a aplicação espiritual da lei. Não era a leitura literal da lei que eles faziam. Isso que faziam os escribas, bem posteriormente, né? Aqui é dito que os profetas, eles vinham para fazer uma leitura da lei e uma aplicação espiritual da lei. Por isso vão encontrar abundantemente os profetas dizendo sobre justiça em todo o Antigo Testamento, mostrando que o povo de Israel era um povo injusto, porque eles não praticavam a justiça. Para vocês terem uma ideia, no capítulo 58 de Isaías, ali o profeta, Deus dizendo por meio do profeta, você olha, quem foi que pediu para vocês que se fizesse jejum? Quem foi que disse? Esse profeta parece que é maluco, basta você ler, Isaías, vai ler o livro de Levítico inteiro, está lá dizendo que devemos jejuar de um pôr do sol a outro pôr do sol, todo dia 10 do mês tal temos que jejuar, porque é o jejum tal. Havia uma série de jejuns, as festas delas tinham um calendário fixo, tinha o dia certo de jejuar. E o profeta continua dizendo, mas quem disse que foi esse tipo de jejum que eu estou pedindo? Porque a pessoa prefere não comer o dia inteiro. Guardar a comida é até uma forma de economizar, sim ou não? Se você não come, você de certo modo economiza, porque aquele bife que você ia comer no almoço serve para a janta ou para o outro dia, né, Vera? Não é assim? Aquela bananinha para o outro dia, não é? E aí fica com fome, jejuando, e aí cria aquele orgulho, aquela sensação de que eu sou bom. A pessoa não diz isso, mas ela tem uma sensação de que ela está correta, e portanto, sempre que ela ver uma pessoa que não é correta tanto quanto ela já olha por cima já olha, se a pessoa for bastante piedosa, ela olha com pena da outra. Coitada, ela mede a outra por si. Se ela for um pouco mais orgulhosa, ela vai desprezar. Ou olha com dó, ou olha com desprezo, olha com juízo. Porque aqui é pessoa de oração, é pessoa de jejum, pessoa de consagração. Isso está de acordo com o amor? Aí Isaías diz, Deus dizendo por meio de Isaías, ele fala: o jejum porventura que eu pedi,
não é que vocês soltassem as ligaduras, porque vocês têm pessoas que estão atadas, vocês atam pessoas com fardos pesados, com exercício de escravidão, vocês mantêm pessoas escravas, vocês tratam as pessoas com injustiça, com maldade. O jejum que eu pedi para vocês é que vocês possam não somente soltar a atadura daquele que está preso, mas dividir o pão com o faminto. Quando você divide o pão com o faminto, você não somente está exercendo misericórdia, o verdadeiro jejum, como você também está praticando a justiça. O conceito de Paulo, o conceito de justiça para o apóstolo Paulo, depois vocês podem ler segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, ou é 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante. O apóstolo Paulo desenvolve o conceito de justiça, dizendo: olha, lá naquele contexto que fala das ofertas, quando fala que Deus te dá abundantemente, para que tendo, você possa ter mais, não é isso? Que Deus dá abundantemente aos seus filhos, para que tendo você possa ter uma grande poupança. Não é isso que diz o texto? Para que tendo, você possa dividir. E quando você então tendo, porque Deus te deu, você divide, compartilhando, é como uma semente. Quando você compartilha dinheiro, quando você compartilha alimento, quando você compartilha vestimentas, quando você compartilha outras coisas também, não somente materiais, mas outras coisas que sejam espirituais, ou uma ajuda humanitária que seja, não importa em qual nível, você está semeando a semente. Aí Paulo vai dizendo: tudo que nós compartilhamos com o outro parte do princípio de que Deus nos deu, e porque Deus nos deu, nós somos mordomos, e nós então compartilhamos. Quando compartilhamos, nós semeamos. Essa semente então frutifica, e você colhe muito mais do que você plantou. Você não planta 1 grão e não colhe 100 grãos de um? Não é assim? Agora você tem 100 para ficar rico? Não, porque eu tendo 100 eu posso plantar mais. E aí você começa esse ritmo, né? E esse movimento de plantar, colher, tornar a plantar. Aí Paulo, para fundamentar essa prática, ele disse que aquele que assim faz, pratica a justiça. Paulo entende que quando nós dizemos: não, isso aqui é meu, eu tenho porque é meu, porque eu trabalhei. A Vera não tem problema dela, vagabunda, sem futuro, não quer estudar, então, problema seu. Verinha, lá na internet, o pessoal assiste, aí depois o pessoal comenta embaixo, aí uma falou assim: coitadinha da irmã Vera, kkkkkk, tudo de ruim é cima da irmã Vera, kkkkkk, só coloca ela na internet, né? Mas é bom que o pessoal te conhece, só conhece você, o Jailson e minha mãe, e conhecia a irmã Raimunda também, mas a irmã Raimunda não vem mais, aí ficou no anonimato, né? Bem, por todos os efeitos, Paulo diz: dividiu, praticou a justiça, a sua justiça permanece para sempre. Então, quando Paulo diz cheio de toda injustiça, ele está dizendo que são ações em relação ao próximo, não somente aquele que não dividiu, não praticou a justiça, mas aquele que contrata um serviço, e ao contratar fala assim: eu vou contratar uma pessoa, porque da igreja então ela vai fazer um precinho bem bacana mesmo, vou comprar uma galinha morta, né? Galinha morta. O irmão, coitado, está desempregado, está precisando de alguém que dê uma mão para ele. Aí o outro se aproveita da circunstância e fala: irmão, trabalha o dia todinho para mim, que eu te dou no final do dia eu te dou uma bênção aí. Ele dá vintão para ele, vintão. Ora, se você fosse pagar um trabalhador dentro da diária, seria quanto? Não importa quanto seja. Por que você fala: não, mas ele está desempregado, está à toa. Qualquer 20 já está bom, comete injustiça. Tem uma pessoa, já sabe que negócio de igreja tem esse detalhe, né? As igrejas, as pessoas às vezes querem fazer coisas boas, porque, não, para ajudar a igreja tal, enfim. E algumas pessoas às vezes querem prestar à igreja um trabalho gratuito.
Lógico, é um trabalho voluntário. Quando a pessoa não trabalha daquilo, ela tem seu trabalho, fala, não, eu quero fazer isso aqui para poder cooperar, tudo bem. Mas quando a pessoa ela trabalha com aquilo, e já está difícil, está lutando, tem família, tem filho, e aí a igreja coloca ele para trabalhar de graça 1 semana, 2 semanas, só porque, aí fala, não, é para o Senhor. Eu ouvi dizer que tinha pastores que levavam obreiro para a fazenda dele, para a chácara, para capinar, diz que era para o Senhor. Era. Aqui. Ia para a chácara, levava, né? Ei, Aizinho, tu lembra disso, Aizinho? O Aizinho capinou muito quintal, muita fazenda, muita roça, né? Tadinho, o bichinho tinha bom coração, tinha boa vontade, mas isso é o quê? É justiça ou é injustiça? Isso é injustiça e safadeza. Eu ouvi do lado de cá essa palavra. Foi você que falou? Não fui eu que falei. Você falou que é injustiça e safadeza. Eu não disse isso, mas você falou isso. E eu usando ele para poder falar a mesma palavra que ele disse. Injustiça e safadeza. Faz parte do processo do homem caído. Bem, de todo modo, Paulo diz que essa disposição mental reprovável é cheia de toda injustiça. Daí os irmãos percebem quantas vezes nós fugindo do pecado, deixamos de ouvir uma musiquinha boa que você podia até ficar feliz com a sua esposa ali, achando que estava santarrão, mas estava cometendo injustiça. Porque a injustiça não procede do amor. Você deixou de fazer coisas boas, mas ficou na prática da injustiça, achando que você era o único crente da face da terra. E o pior, você estava junto com todo mundo no mesmo caldeirão de fogo e enxofre. No mesmo. Ele continua dizendo, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo. Alguém sabe o que é contenda? Se tem uma coisa que não existe no meio de crente é contenda, né? Não tem contenda. Contenda na família. O pior é quando há contenda entre o pastor e o membro, ou contenda entre o pastor presidente e o pastor auxiliar. Contenda de irmãos que não conversam. Inimizade. Será que no meio dos crentes tem inimizade? Aí não corta o cabelo, mas tem inimizade. Aí não usa, não pode usar calça, mas tem contenda. Se tem contenda, acerta o alvo ou erra o alvo? Qual que é o alvo? É o amor. Se erra o alvo, pratica pecado. Antes não usasse a calça, bem decente, bem vestidinha, Isso não é uma abertura para pegar aquelas calças e está aí puxando tudo para cima. Porque aí você vai cair, não na calça, porque a calça não é pecado, mas você pode cair na maldade, na sensualidade, é outro problema. Mas não é a calça em si. Porque eu vou ser honesto para vocês, nenhuma roupa é pecado, nenhuma espécie. Agora, o que ela provoca e a intenção do coração, porque se usa, aí sim. Bem, eu queria falar sobre cada um desses elementos aqui para os irmãos entenderem. Porque, puxa, nós queremos uma consciência transformada, uma alma transformada. Não queremos? Mas para tanto, nós temos que nos conhecer. A nós, conhecer o nosso coração, conhecer o coração de Deus e saber que tudo que procede do amor acerta o alvo. Tudo que não procede do amor erra o alvo. E nós temos que então entender esse desdobramento do egoísmo e o desdobramento do amor. Tá bom? Em outra ocasião eu vou seguir com os irmãos ainda dentro desse tema.